Meu nome é Robert Garcia e eu estou aqui para explicar para você os processos teóricos, né, as concepções teóricas de como o corpo desenvolve e responde ao treinamento. Bem, antes disso, é fundamental que nós criemos uma base teórica para que você consiga entender tudo isso quando aplicado à prática, tá? Tem um vídeo aqui no canal chamado homeostase. E o que significa homeostase? É os processos pelos quais o nosso organismo mantém variáveis devidamente controladas num determinado ponto de ajuste. Meu Deus do céu, fala uma língua que eu entenda. Vamos lá. Temperatura, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, pH sanguíneo, todas essas são variáveis que estão estritamente relacionadas à vida ou morte. Então o nosso organismo tem que regulá-las para mantê-las dentro de uma faixa ótima de funcionamento. Senão, o nosso sistema colapsa. Então, dá um pulinho lá no vídeo de homeostase. Mas enfim, então homeostase ela é um processo de equilíbrio dinâmico que o nosso corpo se encontra. E quando esse equilíbrio é perturbado, o nosso organismo luta para restaurar um ponto de equilíbrio. Ou, na melhor das hipóteses, fazer o que a gente chama de estado estável, que é uma variação dessa perturbação, mas que o nosso organismo consegue tolerar. Quando você consegue restaurar a homeostase, ou seja, restaurar o estado de equilíbrio do seu organismo, você tem um estado de saúde. Quando você não consegue restaurar a sua homeostase, você tem a doença instalada no seu organismo. Tá? Então, doença nada mais é que uma homeostase que foi perturbada e não foi restaurada. Pois bem, o que é o exercício? Né? Na verdade, eu preciso que vocês entendam o que é o estresse. Estresse é tudo que perturba a homeostase. Né? Então, tudo que perturba o equilíbrio do seu organismo é chamado de estresse. Tá? O exercício, por se tratar de um estresse induzido, isso é bom ou isso é ruim? Vale lembrar que o que diferencia remédio de veneno é a dose, nós chamamos isso de hormese. Ou seja, o exercício, então, ele é um estresse induzido numa dose ótima que vai provocar adaptações. Então, na verdade, nós chamamos esse estresse induzido de estímulo ao invés de estresse, porque a gente tem essa concepção de que estresse é algo ruim. Dada essa introdução, agora vamos para o treinamento. Tá? O que acontece com o seu organismo? Bom, vamos lá. No eixo Y, essa seta vertical, eu tenho a homeostase. Tá? Homeostase. E no eixo X, nós vamos ter o tempo. Tá? Tempo. Beleza. Então vamos lá. O indivíduo ele tem a sua homeostase aqui, ó, regulada em 100%. Essa aqui é a homeostase teórica dele. E no dia 1, que nós vamos chamar de D1, melhor, deixa eu colocar aqui no gráfico. No dia 1, nós vamos aplicar um estímulo de treino, representado por essa seta com esse S de estímulo do inglês, tá? Beleza. O que vai acontecer com o organismo desse indivíduo? Ele vai apresentar uma piora. E aqui eu tenho o dia 2. Então no dia 2 esse organismo desse indivíduo está deteriorado. Né? Você fez seu treino, você teve uma piora. E agora? Conforme você vai comendo, dormindo, se alimentando, se regenerando, você vai tendo um quadro de melhora. E aqui nós já estamos no dia 3. Tá? Beleza. E aqui? O que acontece aqui agora? Aqui é que está a mágica. O nosso organismo ele tem o potencial de se adaptar. Então, nesse período, numa pequena janela, que eu vou representar aqui nesse tempinho, o nosso organismo vai sofrer uma melhoria. Essa melhoria nós chamamos de supercompensação. É aqui que o indivíduo deveria aplicar o estímulo de treino de novo. Então aqui, ó, estímulo 2. Então, estímulo treino 1, treino... Bom, vamos chamar de treino. Então, treino 1 e treino 2. Ok. Aí agora o indivíduo, porque ele treinou aqui, ele vai sofrer uma piora novamente. Observa que aqui agora, então, com essa supercompensação, a homeostase do indivíduo já está superior ao que era antes. Só que esse ajuste é pequenino, né? A gente percebe isso ao longo do tempo mesmo, tempo meses. Eu vou aplicar um estímulo no indivíduo de novo, ele vai ter uma piora, e depois ele vai ter uma melhora, seguida de uma super melhora, uma super compensação. E aqui eu deveria aplicar o treino 3, né? Então, dia 3, dia 4, dia 5. Beleza.
Então observa, a gente treinou um dia, deu um de descanso, treinou outro dia, deu um de descanso, treinou de novo, tá? Então essa aqui é a concepção teórica. Então você vai vendo que o indivíduo ele vai tendo quadros seguidos de piora, melhora, piora, melhora, só que essa piora, melhora somados, no tempo elas vão fazendo uma curva. Deixa eu desenhar um mini gráfico aqui, ó. É um quadro de piora e melhora, mas com a tendência de ser ascendente. Então, o indivíduo aqui lá no mês 3, ele está melhor que no mês 1, né? Por que 3 meses? Eu já vou explicar isso por que 3 meses, mas enfim, beleza. Agora, e se eu fizer tudo errado? Pô, eu quero treinar mais vezes, porque eu acho que treinar mais vezes vai me dar mais resultado. Olha o que acontece quando o indivíduo treina mais vezes. Dia 2, suponha que ele já queira treinar aqui, ó. Não deu tempo dele melhorar. Aí ele vai ter uma piora. Aí aqui ele vai tentar melhorar, vai treinar de novo, treino 3, e vai ter outra piora. Então, ele vai tendo quadros de piora, piora, piora sucessivamente. E aqui, quando ele começa a fazer esse processo negativo, nós chamamos isso de overtraining, ou seja, são sintomas, são características, né? É um quadro clínico puxa, me fugiu o nome agora. Enfim, ele vai apresentar condições físicas dessa piora. Então ele vai ter insônia, ele vai ter irritabilidade, ele vai ter fraqueza, ele vai ter resfriado. E tem como nós medirmos tudo isso para saber se o treino está dando certo ou não. Porque esse tempo de adaptação é muito individual. Dependendo das condições nutricionais e de vida do indivíduo, a resposta de cada um é muito particular. Por isso que não dá para falar para você, em X dias você vai ficar assim. Vamos criar outra situação na qual o indivíduo demore demais para treinar. Então no treino 1 ele aplicou o estímulo, teve uma piora, teve uma melhora, teve aquele pequeno quadro que a gente chama de supercompensação. Aqui eu deveria treinar de novo, só que esse indivíduo faltou na academia. Ficou aí 2 dias sem ir, aí ele... O que vai acontecer? A homeostase dele, que antes era para subir, vai estagnar. Aí ele volta para estaca zero. A gente chama isso de reversibilidade. Tudo que você ganha com o treino, você perde com o destreinamento. Aí ele volta para estaca zero. Aí aqui ele vem lá no dia 5, treina de novo, piora, melhora. Só que aí, esse gráfico desse tipo de condição ficaria assim, ó. Piora, melhora, piora, melhora, piora. Só que ele não evolui e nem involui. Entende? Enfim, agora por que eu estou falando para vocês? Por que eu dei ênfase nesses 3 meses? Quando você é iniciante e começa a treinar, demora-se aproximadamente 3 meses para que você tenha adaptações que sejam perceptíveis no nível de condicionamento físico. Nada relacionado à estética. Condicionamento físico. Então, assim, os 3 primeiros meses são os meses necessários para ocorrer adaptações funcionais na função do músculo. Força, velocidade, quanto tempo demora para ele fazer essa força, resistência, coordenação motora, né, a própria aprendizagem dos exercícios. Depois desses 3 meses é que começam a surgir os resultados estéticos, adaptações morfológicas. Né, isso pensando num indivíduo que nunca treinou nada. Entende? Então, olha para você ver como é que é complicado a gente falar sobre o tempo de resultado, né? E agora vamos lá. Suponhamos que chega um mágico para você, um coach. Você caiu no conto do coach para o seu azar. E daí o que aconteceu? Ele te prescreveu lá na sua dieta. Exatamente, ele prescreveu na sua dieta coisas para você passar na farmácia e estar comprando. Mas aí o que vai acontecer? Você, inocente, que caiu no papo do coach, você vai lá e compra alguns fármacos que são anabólicos, que estimulam o anabolismo. Lembra que eu falei que tem a piora e a melhora? Essa fase de melhora nós chamamos de anabolismo, porque o corpo está sintetizando coisa. O que o fármaco faz? Ele acelera o processo de anabolismo. Então aqui é o nível de condicionamento do cara. O canetão está falhando. Enfim, ele piora e porque ele está usando o fármaco, ele melhora rapidão e melhora muito. Né? Então no dia 2 ele já pode treinar de novo e melhora muito. Então o resultado é muito acentuado. Só que uma coisa que você não sabe, que o coach não te falou, porque ele também não sabe, ele acha que ele está fazendo um bem para a sociedade, é que isso tem os efeitos colaterais. Né? Só que o problema é que os efeitos colaterais eles irão surgir daqui a alguns anos, né? E você talvez não se lembre que foi por um pequeno período de uso. Tá ok? Enfim, deixa o processo natural das coisas acontecerem.
Eu mesmo tenho 10 anos de treino e não conquistei os resultados que eu tenho hoje, um mês passado, usando algum tipo de fármaco. Eu respeitei todo esse processo aqui. Um abraço, foi um prazer servi-los.